Muito bem, amados, eu quero pensar nessa manhã, na palavra do Senhor, sobre o seguinte mito da efetividade na chamada normalidade. O que isso significa? Algumas pessoas, olhando para esse tempo, algumas pessoas até mesmo cristãs, elas têm tido o seguinte raciocínio: bom, quando tudo isso passar, quando essa pandemia terminar, quando o mundo voltar ao normal, a minha vida vai ser uma bênção nas mãos de Deus, eu serei usado como instrumento nas mãos do Senhor, mas isso só quando essa tempestade passar, quando essa adversidade passar. Esse é um mito, o mito de que a nossa vida só pode ser efetiva dentro da normalidade, né? Então há pessoas que estão pensando dessa forma. Agora, se nós aceitarmos esse pensamento, essa ideia, nós estamos dizendo, irmãos, que a nossa vida cristã, o desenvolvimento da nossa vida cristã, o desenvolvimento da nossa missão como discípulos de Jesus no mundo, está vinculado às circunstâncias que nos cercam, as circunstâncias da vida. Se as circunstâncias nos são favoráveis, nós vamos em frente, mas se elas nos são adversas, nós ficamos aguardando passar. Já imaginaram, por exemplo, a igreja perseguida? A igreja que está debaixo de ameaça, torturada, irmãos nossos espalhados pelo mundo. Esses irmãos não têm esperado a perseguição passar para que eles testemunhem de Cristo. Eles continuam sendo fiéis. Então, há um mito aí, esse é um mito, né, de que a nossa vida, ela só pode ser efetiva dentro da chamada normalidade. Eu quero pensar então em duas perguntas iniciais. A primeira delas: quando a vida humana, quando que a história humana, a partir de Gênesis 3, quando os nossos pais romperam com Deus, ela se desenvolveu em normalidade? Normalidade é o que nós encontramos em Gênesis 1 e 2. Ali está a normalidade, a criação em harmonia com o Criador, a criação servindo ao Criador. Nós lemos hoje no Salmo 8 a respeito da grandeza da criação de Deus, e ali nós vemos a normalidade, Deus em comunhão com os nossos pais. Mas a partir de Gênesis 3, os nossos pais romperam com Deus num projeto de autonomia, achando que poderiam ser iguais a Deus. Aí, amados, o caos se estabelece. Então, essa história de esperar resolver a situação, passar a tempestade, encerrar a pandemia, para aí nós podermos servir ao Senhor, é um mito, é fake, é mentira, é falso esse raciocínio. A segunda questão é: será que a nossa vida pode frutificar em meio à adversidade? Será que nós temos exemplos na palavra de Deus que nos mostram homens e mulheres de Deus progredindo espiritualmente, servindo a Deus, crescendo como família em tempos difíceis? Por isso eu quero refletir nessa manhã com os irmãos sobre um momento específico na vida de Davi, que foi aquele período de intensa perseguição que ele sofreu por parte de Saul. Os irmãos se lembram bem, Deus rejeitou o reinado de Saul, Deus escolheu para si um novo rei, um homem segundo o seu coração, que era Davi. Deus envia o profeta Samuel à casa de Davi e diz: olha, dessa casa eu me provi de um rei. Os irmãos conhecem a história, Samuel na casa de Jessé, os filhos todos presentes, quase todos, e Deus gela o coração de Samuel, não confirma nenhum deles, e ele então fica preocupado e pergunta a Jessé: acabaram-se os meninos, os filhos? Aí Jessé falou assim: falta o menor, falta o mais moço, manda chamá-lo. O texto diz: mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E aí o Espírito diz assim, o Senhor falou: pode ungir, porque é esse homem. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele recebeu uma promessa.
você vai ser o rei de Israel, você vai governar sobre o meu povo, tirei-te da malhada de trás das ovelhas para ser o príncipe do meu povo. Mas o rei ainda está no poder, Saul ainda está no poder, e Davi começa a crescer, Deus começa a usar a Davi, a trazer conquistas militares. Um dia, quando Davi volta da batalha, as mulheres começam a cantar, porque as irmãs gostam de cantar, gostam de louvar, e elas então estão felizes com aquela conquista, e elas cantaram o seguinte: Saul feriu milhares. Ele ficou todo envaidecido, mas era só a primeira estrofe, né? Saul feriu milhares, e cantaram as 4 vezes, repetiram, aí vem a segunda estrofe: porém Davi, 10 milhares, opa, a Bíblia diz, irmãos, que daquele dia em diante, Saul já não via Davi com bons olhos, já ficou com uma pulga atrás da orelha. Como é que é isso? Só lhe falta o reino agora, só lhe falta o reino. E para piorar a situação, Jonatas, filho de Saul, tem uma amizade profunda com Davi, que o incomodava profundamente. Em alguns momentos ele chegou a dizer: será que você não está entendendo que você, Jonatas, é o meu descendente, você vai ser o próximo rei, você agora está entregando de mão beijada para esse homem? Irmãos, foi um tempo absolutamente difícil para Davi, perseguições diárias, constantes, Saul no encalço dele, mandando cercar a sua casa, ordenando homens para matarem-no. Mas eu fico pensando e lendo esse texto, essa história, eu fico impressionado, amados irmãos, porque nesse contexto de grande adversidade, Davi experimentou muitas realidades significativas que trouxeram crescimento para a sua vida. Ele não experimentou essas bênçãos, essas realidades que nós vamos ver aqui agora, num tempo de normalidade, não foi. Foi num tempo de adversidade. E eu quero convidar você a ler comigo. Em primeiro lugar, nesse tempo desgastante de perseguição, Davi pôde trazer à sua memória os feitos de Deus na sua vida. 1 Samuel capítulo 21. Davi estava fugindo de Saul, escapou de Saul, despediu-se de Jonatas, e a palavra diz no verso 1, Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, 1 Samuel 21, verso 1, que foi ao seu encontro tremendo e lhe perguntou: por que vens só, sem ninguém que te acompanhe? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me encarregou de uma missão, dizendo: ninguém saiba desta missão, da qual te encarreguei e te dei ordens. Quanto aos homens, combinei um certo lugar onde eles estarão. Agora que tens à mão, Davi diz ao sacerdote, dá-me 5 pães, ou o que tiveres. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho pão comum, mas tenho pão sagrado. Se os homens pelo menos se abstiveram das mulheres, poderão comer. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: sim, como de costume, nós nos privamos de mulher quando saímos. Os utensílios dos homens também foram consagrados, embora fosse para uma viagem comum, quanto mais hoje os seus utensílios seriam consagrados. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães consagrados que haviam sido retirados de diante do Senhor no dia em que foram substituídos por pão quente. Naqueles dias, havia ali um dos servos de Saul, cumprindo deveres diante do Senhor. Ele se chamava Doeg, era edomeu, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: tu tens uma lança, uma espada aqui? Porque eu não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas, pois a missão do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada do filisteu Golias, a quem feriste no vale de Elá, está aqui enrolada num pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiseres, podes pegá-la, porque esta é a única que há aqui. E Davi disse: não há outra melhor, dá-me a espada. Amados, nesse tempo desgastante de perseguição,
Davi pôde trazer à memória os feitos de Deus em sua vida, no meio da perseguição. Ele escapa de Saul, ele vai se encontrar com o sacerdote Aimeleque, e chegando ali, ele pede alimento, ele pede provisão, ele está com fome, e ele também não tem nenhuma arma, e de repente o sacerdote diz: olha, eu só tenho uma espada aqui. Qual é a espada que você tem? A espada do Golias, a espada do filisteu Golias, a quem feriste no vale de Elá. Vejam, amados irmãos, Davi olha para aquela situação, sendo perseguido, não está vivendo um tempo de normalidade, mas ele se lembra do cuidado de Deus na sua vida. Ele se lembra quando Deus fez cair um gigante diante da sua presença. Davi não lutou com aquele homem com armas humanas. A palavra diz que tentaram colocar a armadura de Saul, mas ele não conseguiu dar nenhum passo. E ele falou para aquele gigante enorme: você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele gigante caiu diante da glória de Deus. Davi foi lá e pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. A palavra diz que todo o povo se fortaleceu e os filisteus caíram. Então, amados, num tempo de anormalidade, de perseguição, de adversidade, Davi teve uma experiência com a graça de Deus. Ele trouxe à sua memória o cuidado do Senhor no início da sua caminhada. Muitas vezes nós achamos que nesse tempo nada pode acontecer, é um tempo anormal, é um tempo diferente, é um tempo que escapa das nossas mãos, mas nós podemos a cada dia trazer à memória aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, representado aqui pela espada de Golias, um marco na vida de Davi. Aquilo que Deus fez marcou a sua vida, fortaleceu a sua fé, trouxe credibilidade para ele diante das pessoas. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, meu irmão. Traz à sua memória nesse tempo aquilo que te dá esperança, o favor de Deus na sua vida, o cuidado diário do Senhor com você. Olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para o seu trabalho, olha para o sustento de Deus na sua vida. É um tempo difícil, mas não espere passar para viver experiências com Deus. Ele olhou para a espada de Golias, e no final do verso 9 ele diz: não há outra melhor, não há outra melhor. Como eu fui confortado, eu estou sendo perseguido por Saul, mas quando eu olho para essa espada, eu vejo o favor de Deus na minha vida. É um tempo desconfortável, você tem que andar de máscara, tem que ficar higienizando as mãos o tempo todo, tem restrição de circulação, mas amado, quando você olha para o Espírito Santo na sua vida, você lê a palavra de Deus, você se reúne com a comunidade, você olha para a espada de Golias, você olha para a graça de Deus revelada em Jesus, perdoando você, te recebendo como filho. Nós estávamos perdidos, separados de Deus, fomos reconciliados com Deus. Ah, amados, nós somos renovados, nós somos revigorados. Não caia no mito da efetividade na chamada normalidade. A minha vida só funciona, pastor, quando o vento é favorável. A minha vida só funciona, pastor, quando as circunstâncias elas estão todas no meu controle. Querido, esqueça isso. Isso é um mito. Porque no tempo de adversidade, você pode trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. No tempo da adversidade, você pode celebrar os feitos de Deus na sua vida. Pega a espada de Golias e diz assim: o gigante caiu pelo poder do nome de Jesus. Quantos gigantes já caíram na sua vida por causa da graça de Deus? Em segundo lugar, nesse tempo desgastante de perseguição, Davi pôde ser referência para pessoas que estavam experimentando crises na sua vida. Capítulo 22, ele sai daquele encontro ali com o sacerdote, e a palavra diz, depois disso, versículo 1, capítulo 22, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele, perceba o verso 2,
todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas em crise, em dificuldade, têm nos procurado? Deus tem aproximado de nós. Quantas pessoas vivendo momentos tão adversos têm se ajuntado a nós, têm participado até mesmo das transmissões. É um mito nós acharmos, não, eu só posso ser uma bênção da vida de pessoas quando tudo estiver resolvido na minha vida. Eu só posso orar por alguém, eu só posso ser um instrumento de Deus para ministrar a palavra, para abençoar pessoas, quando a minha vida toda estiver resolvida. Não! Davi está no meio de uma perseguição, Saul o tempo todo atrás dele, e ele se torna chefe de muitas pessoas, cerca de 400 homens, todos saudáveis, né, gente? Olha para o texto, 400 homens com a vida organizada, gente com a vida arrumada. É isso que o texto diz? Não, o texto diz: todos em dificuldades, endividados, insatisfeitos. E Davi se torna líder daquelas pessoas. Aleluia! O texto nos revela que esses homens se uniram a Davi, estavam em grande aperto, endividados, insatisfeitos, e eles cresceram. A palavra diz no capítulo 23, no versículo 13 de 1 Samuel: então Davi levantou-se com os seus homens, que o seguiam, cerca de 600, aquilo foi crescendo, foi se desenvolvendo. Quando você vai para o segundo livro de Samuel, amados irmãos, você vai perceber que esses homens aqui, endividados, insatisfeitos, em dificuldades, em aperto, se tornaram os valentes de Davi. O que é que Deus está nos dizendo? Que nesse tempo difícil, você pode ser uma bênção para aqueles que estão em crise. Que nesse tempo difícil, você pode discipular pessoas. Você pode ser bênção. Esqueça o mito da efetividade só na normalidade. A minha vida só pode ser efetiva, só pode ser uma bênção quando tudo voltar ao normal. Não acredite nisso, porque se você acreditar nisso, você vai perder oportunidades. Porque nesse tempo, irmãos, Deus está abrindo oportunidades, Deus está movendo corações, atraindo gente aos seus pés, e nós precisamos aproveitar essa hora. Davi poderia dizer para esses homens: olha, vocês não vieram em boa hora, vocês não me procuraram num tempo apropriado, porque eu estou vivendo uma profunda crise, vocês não sabem o que eu estou passando. Eu acordo, eu recebo um bilhete: Saul está no seu encalço. Eu vou dormir e fico agitado. Não é isso, querido, que nós vemos na palavra. Nós encontramos Davi sendo bênção na vida daqueles que estavam em crise. Você tem limitação de fazer uma visita? Quero lançar um desafio para você nessa semana. Você conhece alguém que está vivendo um tempo difícil, nesse tempo agora? Faz uma chamada de vídeo essa semana e ore com essa pessoa, em nome de Jesus. Diga para ela: eu estou aqui como discípulo de Jesus, eu quero só orar por você. Tenho percebido que você está vivendo um momento difícil, tenho percebido que você está vivendo um tempo difícil na sua casa. Ore com essa pessoa, só isso, em nome de Jesus. Esteja espiritualmente ativo, querido, pronto. Às vezes nós conversamos de qualquer assunto com muita facilidade, mas não entramos nos assuntos espirituais. Aproveite a oportunidade, em nome de Jesus. Faça como Davi, vai para a caverna de Adulão, receba aqueles que estão em crise. O texto diz que ele se tornou chefe deles. Amém, querido? Na normalidade? Não. Na adversidade, na perseguição, na dificuldade, na restrição. Davi não podia ir onde ele queria. Ele podia sair? Não, Saul era o rei, o exército estava nas mãos de Saul, querido. Não era um tempo normal. Esqueça a normalidade. Depois de Gênesis 3, quando nossos pais romperam com Deus, não há mais normalidade. Sabe onde vai haver normalidade? Na Nova Jerusalém,
novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. E quem é que vai estar lá? Todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Naquele céu santo só entra quem nasceu de novo. Não entra religioso, não entra hipócrita, não entra fariseu. Só entra quem nasceu de novo, queridos. Lá é normalidade. Vamos adorá-lo eternamente. A maior glória do céu. Vamos ver o Senhor face a face. Eu sempre brinco dizendo que tem gente que fala assim: quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Davi para saber como é que foi o tamanho da pedra que ele lançou. Meu irmão, eu quero saber de Davi. Eu vou ficar pelo menos uns 800 anos só olhando para Jesus, eu e ele. Passa Davi do meu lado, passa Moisés, Abraão, com todo respeito a todos eles. Meu irmão, eu não vou estar no céu por causa de Abraão, não vou estar no céu por causa de Moisés, não vou estar no céu por causa de Calvino, não vou estar no céu por causa de Lutero, eu vou estar no céu por causa do sangue de Jesus. Lá é a normalidade. Aqui é lugar de batalha. Aqui é lugar de adversidade, irmãos. Nós vivemos num mundo que deu as costas para Deus, e tem crente esperando passar a pandemia para ser uma bênção. Tem gente esperando chegar a vacina para poder orar pelos doentes. Tem gente esperando chegar a vacina chinesa ou dinamarquesa, ou de onde que ela vem. Agora eu posso sair, agora eu posso orar, agora eu posso ministrar. Não, faça isso agora. Seja o chefe na caverna de Adulão agora, nesse tempo que Deus está colocando nas tuas mãos. Tem gente endividada, gente que faliu, empresas que quebraram, pessoas talvez da sua família doente, você não dá uma palavra para ele. Você é discípulo de Jesus. Se coloque nas mãos de Deus, querido. Deixe-se usar pelo Espírito Santo nesse tempo. Esqueça o mito da normalidade, em nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, nesse tempo desgastante de perseguição, Davi pôde honrar os seus pais. Olha o texto, capítulo 22, versículo 3. Dali Davi passou para Mispá de Moabe. Ele estava na caverna de Adulão, ele vai a Mispá de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Ele os deixou com o rei de Moabe, e eles fizeram ali durante o tempo em que Davi esteve, e eles ficaram ali durante o tempo em que Davi esteve na fortaleza. Naquele tempo de incertezas, Davi deixou seus pais em segurança com o rei de Moabe. Ele não esperou as circunstâncias melhorarem para honrar a Deus cuidando dos seus pais, porque é um mandamento divino. Talvez você diga: eu não posso nem visitar os meus pais, por isso eu não tenho nem ligado para eles. Meu irmão, são seus pais. Primeiro mandamento com promessa. Você tem se lembrado da sua família? Você que tem pais idosos, você tem orado com eles? Você tem se preocupado com eles? A Bíblia fala que nos dias de Jesus, o Senhor Jesus repreendeu alguns religiosos, porque eles diziam assim: eu não posso cuidar dos meus pais, porque o valor que era para socorrê-los eu tenho que dar de oferta. Essa oferta Deus não quer não, querido. Você não vai glorificar a Deus fazendo isso, deixando de cuidar dos seus pais. Então, Davi pôde honrar os seus pais num tempo difícil. Ore pelos seus pais, talvez você foi cuidado por outra pessoa, que fez as vezes do seu pai. Honre essa pessoa que cuidou de você. Talvez nesse momento esteja solitária, sem uma visita, sem uma palavra, faz parte de grupo de risco, não pode ver um neto nesse momento, não pode ver o filho. Coloque-se na posição, cuide dessas pessoas, cuide deles, em nome do Senhor Jesus. Quarto lugar, nesse tempo desgastante de perseguição, Davi pôde ser instrumento de consolo a quem experimentou uma grande perda, estava enlutado. Irmãos, esse capítulo 21 aqui, que nós lemos,
ele é o início de uma grande tragédia. A Bíblia diz que quando Davi foi procurar o sacerdote Aimeleque, versículo 1 do capítulo 21, havia ali, naquele lugar, um servo de Saul chamado Doeg, no versículo 7, 1 Samuel 21, 7. O texto diz que ele estava ali, ele era chefe dos pastores de Saul. Sabe o que esse homem fez? Ele comunicou a Saul que Davi foi se encontrar com o sacerdote, que o sacerdote lhe deu a espada de Golias, que o sacerdote Aimeleque lhe deu pão. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Saul mandou matar aqueles sacerdotes. Capítulo 22, versículo 9, a palavra diz: então Doeg, o edomeu, que também estava com o servo de Saul, afirmou, dizendo para o rei, 1 Samuel 22, 9, vi o filho de Jessé chegar a Nobe, para falar com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, lhe deu mantimento, lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Versículo 11, então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram diante do rei. Amados irmãos, Saul ordenou a morte de todos aqueles sacerdotes. A palavra diz, versículo 16 em diante, porém o rei disse a Aimeleque, tu certamente morrerás, e toda a casa de teu pai também. Então o rei disse aos da guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque eles também estão do lado de Davi, e sabiam que ele fugia e não me contaram. Mas os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Eles sabiam que os sacerdotes, os profetas e os reis eram ungidos de Deus. Mas uma pessoa se dispôs a fazer isso. Versículo de número 18, então o rei disse a Doeg, vira-te e mata os sacerdotes. Então Doeg, o edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho. Atacou também os moradores de Nobe, cidade desses sacerdotes. Ele matou homens e mulheres. Vejam, irmãos, que barbaridade. Doeg não matou primeiramente com a espada, ele matou primeiramente com a sua língua maldita, língua que mata. O Salmo 52 foi composto por Davi nesse contexto. Davi diz naquele salmo que a língua daquele homem era uma navalha afiada, língua de morte. Entretanto, diz o versículo 20, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para Davi. Abiatar contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu sou a causa da morte de todos da casa de teu pai. Fica comigo. Tempo de adversidade, dias difíceis, Davi está sendo instrumento de consolo a quem experimentou uma profunda perda. Fica comigo, diz o verso 23, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua, comigo estarás em segurança. Quantas pessoas têm experimentado luto nesse tempo? Quantas pessoas têm experimentado perdas nesse tempo? E nós podemos ser bênção, irmãos, porque o Espírito Consolador está em nós, está na sua vida. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo vai te dar palavra, vai te dar orientação para confortar aqueles que estão experimentando perdas e dores. Em quinto lugar, nesse tempo desgastante de perseguição, Davi pôde ajudar pessoas cheias de ingratidão. Também acontece. Capítulo 23, do versículo de 1 a 14, nós vamos ver que Davi
abençoou a cidade de Keila. A cidade de Keila foi atacada pelos filisteus. Davi consultou o Senhor, se fortaleceu no Senhor, venceu os filisteus e trouxe bênção para aquela cidade. Mas o texto continua nos dizendo que quando Saul soube que Davi esteve naquela cidade, ele resolveu atacar aquela cidade. O curioso é que Davi perguntou a Deus se os moradores daquela cidade o entregariam a Saul. E a resposta do Senhor: vão te entregar. Ele foi uma bênção para aquelas pessoas. Veja aí capítulo 23, versículo 1, disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila. Verso 2, então Davi consultou o Senhor e perguntou: devo atacar os filisteus? O Senhor respondeu: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Mas aí, irmãos, quando Saul se apresenta e Davi pergunta se aquela cidade iria entregá-lo, o Senhor respondeu que sim. Vejam aí o texto, versículo 10, então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, diz ao teu servo. O Senhor respondeu: ele virá. Verso 12, Davi disse ainda: os moradores de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Ele foi uma bênção para aquela cidade, ele foi uma bênção para aquelas famílias, mas elas foram ingratas. E daí, querido? Nesse tempo, você também pode ser bênção para aqueles que são ingratos. Talvez você vai orar por pessoas, você vai socorrer pessoas e depois elas vão virar as costas. Não importa. O que importa é podermos abençoar vidas. O que importa é podermos ser instrumento de Deus e não esperarmos a tempestade passar ou essas pessoas mudarem para você ser bênção para elas. E por último, nesse tempo desgastante de perseguição, Davi pôde ser confortado por verdadeiros amigos. Deus colocou pessoas do lado de Davi. Naquele tempo difícil, além daqueles homens que estavam com ele, a palavra diz, no capítulo 23, versículo 15 até o 17, Davi estava no deserto de Zif, em Oressa, quando soube que Saul procurava matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oressa e restaurou a sua confiança em Deus. Quem é Jonatas? É o filho do homem que está perseguindo Davi, é o filho do rei. De onde você menos espera, Deus levanta pessoas para nos fortalecer. Ele lhe disse: não temas, verso 17, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão, tu reinarás sobre Israel. Querido, imagine a mente de Davi sendo renovada. Nesse tempo de adversidade, Deus também tem levantado pessoas para restaurarem a nossa confiança nele. Meu irmão, não perca as oportunidades de comunhão que Deus está te dando. Não perca a oportunidade de estar reunido, mesmo que remotamente. Aproveite esse tempo, desfrute dessa presença maravilhosa do Senhor no meio da comunidade, no meio da sua congregação. Quando esse processo aqui se iniciou, quando Davi começou a ser perseguido por Saul, a palavra diz no capítulo 19 de Samuel, no versículo 18, que ele foi se encontrar com Samuel. 1 Samuel 19, 18. Assim Davi fugiu e conseguiu escapar, e foi até Samuel, em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram ali. Uma das bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, os seus servos, é a bênção da comunhão. Não abra mão disso. O isolamento é uma atitude perigosa na vida cristã. Elias sofreu por conta disso, se ausentou, achou que ele era o único crente do universo, e quando Deus tratou do coração dele, uma das coisas que o Senhor falou a ele foi: ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. 7.000 joelhos. Não abra mão da comunhão, querido,
Porque nesse tempo de adversidade nós somos confortados, nós somos encorajados mutuamente. É isso que a Bíblia nos ensina naqueles mandamentos da mutualidade, de uns aos outros. Não abra mão disso, em nome do Senhor Jesus. Caminhando para o final dessa breve reflexão, às vezes nós achamos que a nossa vida só pode ser útil para podermos abençoar pessoas quando nós estamos bem. Mas o que é estar bem? É o mito da efetividade na normalidade. Isso é um mito. Se você estiver esperando esse tempo melhorar para você ser uma bênção, você está negligenciando a missão que você recebeu, que nós recebemos como igreja. No DNA do povo de Deus, existe uma marca, aquela que Deus colocou na vida de Abraão: eu te abençoarei, se tu uma bênção. Bênção para quem? Para todas as famílias da terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa bênção se estabelece na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo, quando interpreta esse texto em Gálatas capítulo 3, ele diz que o descendente de Abraão, que veio para abençoar todas as famílias da terra, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E nós precisamos, irmãos, nos deixar usar por Ele nesse tempo. Essa história que nós acabamos de refletir é muito mais do que uma história sobre Davi. É uma história sobre a ação da graça de Deus nas nossas vidas. Independente do tempo, independente da época, independente das circunstâncias, nós podemos ser bênção nas mãos de Deus. Nós podemos ser usados por Deus, porque Ele nos alcançou em Jesus Cristo. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos separados de Deus. Muitas pessoas acham: não, eu vou para o Evangelho depois que eu resolver a minha vida. Não, renda-se ao amor de Deus, creia no poder de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É Ele quem vai te libertar. Essa ideia de autossalvação é um engano no nosso coração, é a arrogância do nosso coração que vem lá do Éden. Vocês podem ser iguais a Deus. Ora, se eu posso ser igual a Deus, eu não preciso dele na minha vida. Isso é uma mentira do inferno. Nós não damos conta. Por isso, Deus enviou o seu Filho amado, porque nós não podemos nos autossalvar. Ele entrou na história como um homem perfeito, santo, sem mácula, viveu perfeitamente, morreu perfeitamente, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e nos garante a vida eterna, e Ele nos garante uma vida nova aqui nessa terra. E eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para experimentar o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a graça de Deus que é maravilhosa. Aleluia. O Senhor Jesus venceu na adversidade. Enquanto Adão rompeu com Deus no paraíso, Jesus venceu no deserto. Enquanto Adão foi infiel em circunstâncias completamente favoráveis, Jesus foi fiel em circunstâncias completamente adversas. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9, a palavra diz: nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência, por meio das coisas que sofreu. Ele sofreu. Mas no versículo 9 diz: depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se tornou o autor da salvação, enfrentou adversidades, enfrentou o mal, a injustiça, foi odiado, foi rejeitado, foi torturado,
mas venceu a morte e vive para sempre. Vive para sempre. Não espere a vacina chegar para você ser usado por Deus, para você andar nesse mundo alinhado aos propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus para nós? Sermos um povo que anuncia a Cristo, que faz discípulos de todas as etnias, de todas as nações, para o Cordeiro, para que o Cordeiro seja adorado. Há uma promessa no Apocalipse que diante dele estarão pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação. Mas nós somos a igreja que vai levar essa mensagem a essas etnias, povos, tribos, línguas e nações. Pastor, eu vou fazer isso assim que a vacina chegar. Primeira coisa que eu vou fazer, pastor, eu vou circular o meu bairro todinho e vou pregar o evangelho. Não espere a vacina chegar, querido. Pastor, assim que a vida voltar à normalidade, eu vou ser uma bênção nas mãos de Deus. Ela não vai voltar à normalidade. Depois de Gênesis 3, não há mais normalidade. Só vai haver normalidade na presença do Senhor, longe do pecado, longe do mal. Mas nós podemos viver experiências com Ele nesse tempo. No meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio da perseguição, Davi pôde pegar a espada de Golias e dizer: o Senhor é comigo. No meio da adversidade, Davi pôde ser chefe de 400 homens, 300 homens, depois foi crescendo, endividados, indiferentes, insatisfeitos. Davi não esperou aqueles homens melhorarem para dizer: agora vocês podem frequentar a igreja que eu sou pastor aqui na caverna de Adulão. Venha do jeito que você estiver, porque há um Deus que transforma. Eu não posso fazer nada por você, mas há um Deus que pode mudar. Sabe o que Deus fez daqueles homens? Os valentes de Davi. Gente que venceu gigantes, gente que foi fiel a Davi. Um dia Davi suspirou: ah, que saudade da água que eu tomava na minha terra. Os homens romperam fileiras e foram lá atrás da água. Quando trouxeram a água para Davi, Davi derramou a água fora. Falou: não posso fazer isso, não posso beber essa água. O suspiro do rei. Foram recebidos num tempo de angústia, foram recebidos, foram tratados, foram libertos, foram confortados, renovados. Aí, meu irmão, basta um suspiro do rei para essa gente entrar em ação. Nós chegamos no evangelho quebrados, separados de Deus, sem aliança com Deus, rompemos com o Senhor. Aí Ele nos recebeu, nos perdoou, nos colocou veste nova, nos colocou aliança, colocou sandália nos nossos pés e disse: agora você me serve, eu sou o seu rei. Nos lavou no seu sangue, nos selou com o seu espírito, e agora nós somos instrumentos dele. Com pandemia ou sem pandemia, nós somos os discípulos de Jesus nessa terra. Davi pôde consolar gente enlutada, gente que perdeu a família toda, porque ele tinha uma palavra? Não, porque Deus tinha uma palavra através dele. Davi pôde abençoar os seus pais. Davi pôde cuidar de gente ingrata. Davi pôde experimentar o cuidado de Deus, o consolo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E Davi pôde contar com verdadeiros amigos, Jonatas, Samuel, e nós também temos experimentado isso. Então, irmãos, o Senhor, Ele viabiliza a nossa vida. Quando a gente pensa que não tem jeito, que não tem saída, Ele viabiliza. Ele fez isso no deserto, colocou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para a gente poder caminhar. Você que está aqui hoje, se você olhar para a sua vida, você vai ver uma série de impossibilidades, mas você é chamado a olhar para Jesus, para aquilo que Ele fez por você, por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer de você como fez desses homens aqui, homens endividados, homens com dificuldade profunda, e fez deles os valentes de Davi, para fazer parte do exército de Deus, que leva a vida, que leva a esperança, que leva a cura, num tempo de adversidade, de indiferença, de incerteza, de insegurança. Nós conhecemos o Deus que nos sustenta no deserto.
A Bíblia diz que Saul nunca pôde colocar as mãos em Davi. Deus não o entregou. Pelo contrário, Deus entregou Saul algumas vezes nas mãos de Davi. Davi disse assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor, porque ele estava debaixo de um propósito de Deus. Ele foi chamado para servir a Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Talvez você, nesse dia, até aqui, você estava raciocinando desta maneira, no mito da normalidade, que a sua vida só podia ser efetiva na normalidade, que a sua vida só podia ser útil para Deus, para o reino de Deus, na normalidade. Mas eu espero que nessa manhã o Senhor tenha quebrado essa fortaleza na sua mente, no seu coração. Você pode ser bênção nesse tempo. Talvez o modo seja diferente, mas não se prenda ao modo, se prenda à essência, se prenda ao chamado, não à maneira daquilo acontecer. Em nome de Jesus. Nessa semana você vai fazer uma videochamada, ou você vai usar um aplicativo e vai se reunir com 2, 3 pessoas e vai abençoar essas vidas. Em nome de Jesus, comece a pedir isso ao Senhor. Peça ao Senhor uma pessoa nessa hora, por quem você vai orar essa semana, e vai orar com ela. E vai dizer: olha, talvez eu não possa estar aí na sua casa, até mesmo por uma questão de amor, de cuidado, mas mesmo assim eu quero demonstrar o amor de Deus por você. Eu quero orar pela sua vida. Quero dizer para você que eu estou contigo nesse tempo. Não tem sido fácil para você. Talvez pessoas idosas que não saem de casa desde março, que não vem um neto, não vem um bisneto. Ore por ela. Estou aqui para te abençoar, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Vá para a caverna de Adulão e deixe chegar aqueles que o Senhor trouxer. Gente quebrada, mas gente que vai ser transformada. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje. Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe há pessoas aqui que querem entregar a sua vida ao Senhor, que querem viver algo novo na presença do Senhor. Onde você está? Amém. Você quer dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida será tua. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando contigo. Você crê que nesse tempo difícil a sua vida pode ser transformada? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora. Não olhe para a sua dificuldade, não olhe para a sua limitação, olhe para o poder de Deus, para a graça de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Queria que o diácono Eldo estivesse ao lado daquele amado ali, por favor. Em nome de Jesus. Qual o seu nome, meu irmão? Vamos orar. Diácono Marcelo aí, por favor. Qual o seu nome? Odair. Amém. Vamos orar por ele. Em nome de Jesus, nós clamamos por essa vida, Senhor. Que seja um novo tempo para essa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que quebra cadeias, Senhor. Toma essa vida nas Tuas mãos nessa hora, transforma pelo Teu poder. Nós cremos, ó Pai, na transformação do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós declaramos cadeias quebradas nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Senhor, há pessoas que estão aqui que precisam vir aqui à frente, pessoas que precisam de libertação. Eu quero chamar você que precisa de libertação. Sai do seu lugar, você sabe que é contigo. Deus quer quebrar cadeia na sua vida. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, há mais pessoas aqui. Deus está dando um livramento de morte para você, querido. Deus está livrando você da morte.
mas Ele quer fazer uma aliança com você nessa manhã. Você sabe que é contigo. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. Deus está quebrando cadeias na sua vida. Deus está quebrando cadeias na sua vida, em nome de Jesus. Igreja em oração, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Deus vivo, toma essas vidas aqui nas tuas mãos, Senhor. Vai trabalhando, meu Pai. Vai quebrando cadeias, algemas sendo quebradas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba a libertação de Deus nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus. Salva, Senhor. Sela com o Espírito Santo da promessa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.